Boa noite, irmãos. Graças e paz de Jesus a todos. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Texto muito conhecido. Salmo de Davi. Salmo de número 27. Eu vou ler na versão Almeida, uma versão mais conhecida. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Oremos mais uma vez. Deus bendito, Pai amado, glorificado, Pai, seja o teu santo, glorioso nome. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua bondade, a tua misericórdia duram para sempre. Pai, obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui. Como diz a tua palavra, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos trouxe. E se o Senhor nos trouxe é porque o Senhor tem propósitos com a nossa vida. Se estamos vivos, se acordamos hoje, se estamos de pé, porque o Senhor tem algo para nós. Mais que isso, o Senhor tem algo a fazer através de nós. Nós queremos, Pai, ser usados por Ti. Nós queremos calar as nossas vozes para que a única voz ouvida seja do Teu Santo Espírito. Pai, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que temos, vem do Senhor, vem das Tuas mãos. De nada somos merecedores, mas na cruz do Calvário, nós recebemos salvação por mérito do Teu Filho Jesus. E é Ele que nós queremos engrandecer. É Ele que nós queremos glorificar. É Ele quem nós queremos imitar. É com Ele que nós queremos nos parecer. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesse momento com a Tua palavra, que é espada afiada, que penetra nos lugares mais profundos da alma, que divide juntas e medulas. É essa palavra que nós queremos pregar.
E é na dependência do Teu Espírito Santo nós pedimos que Ele mesmo nos guie a toda a verdade. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse Salmo 27, é um salmo que nós estamos acostumados a ler, às vezes em momentos de introdução de um culto. Nós quando estamos passando por alguma dificuldade, quando nós queremos expressar às vezes algo que nós não conseguimos, nós miramos num salmo como esse e fazemos das palavras de Davi as nossas, né? É assim que a gente às vezes costuma fazer. Mas a palavra tem esse caráter mesmo, da gente olhar para ela, não só de reconhecer e conhecer quem Deus é, mas também reconhecer quem nós somos. A palavra tem esse caráter, porque esses homens e mulheres inspirados por Deus que escreveram, eles são iguais a nós. Eles passaram pelas mesmas provações e privações, e dificuldades, e crises, e tristezas, e perseguições, tão ou mais que nós. E eu amo esse salmo, porque esse salmo, segundo os estudiosos, foi escrito no momento de muita crise de Davi. Ele foi concebido no momento de guerra, no momento onde Davi era perseguido, onde a vida de Davi estava por um fio. E nós conseguimos perceber isso quando a gente lê, quando Davi começa a falar sobre inimigos, exércitos. Segundo as pessoas que estudaram a fundo essa história, esse é o momento que Davi é perseguido por Saul. E se nós conhecemos bem a história, Saul foi um homem rejeitado por Deus. Saul foi um rei que andou na contramão daquilo que Deus queria. E em determinado momento Saul é rejeitado por Deus, nas palavras do profeta Samuel, e é elevado ao trono um novo rei. É elevado ao trono um homem segundo o coração do próprio Deus, que é Davi. Só que a vida de Davi não foi um mar de rosas, vamos dizer assim. Às vezes nós olhamos para a vida de um rei e todo o seu poder. A história conta que Davi foi um rei vencedor, que ele conquistou muitas coisas, que ele foi poderoso, que Israel prosperou no tempo de Davi. Mas Davi passou por dificuldades e desertos tenebrosos. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida se parece com a dele. Davi, nesse salmo, ele vai expressar algumas palavras que em determinado momento não tiveram resposta. Você já orou alguma vez e ficou esperando de Deus uma resposta e parece que essa resposta demorava? Parece que Deus havia se calado, que Deus havia virado as costas para nós. Você já passou por aquele momento onde você ora, e parece que a sua oração não chega? Parece que você está falando sozinho? Parece que a sua fé começa a vacilar e você começa, às vezes, a duvidar de que existe alguém realmente que está se importando com a sua dor. Todos nós já passamos por isso. Ou se não passamos, passaremos. Ou se já passamos, passaremos novamente. Ou, de repente, até estamos vivendo algo parecido com isso. Estamos vivendo turbulências, tristezas, dificuldades, dramas, e o que nós somos encorajados a fazer é buscar a Deus, e buscar a Deus, e buscar a Deus. E sabe o que muitas vezes a gente ouve?
como consolo. Está tudo bem, Deus está no controle. Quantas vezes a gente não ouve isso? Mas, em muitos momentos, nem mesmo essas palavras são suficientes. Quando a gente ouve, não se preocupe, Deus está no controle. E por mais que a gente saiba dessa verdade, de que Deus realmente está no controle, a gente quer uma resposta. A gente quer algo concreto. A gente quer, quem sabe, que alguém apareça e revele algo de Deus para nós, mas essa pessoa não aparece. A gente pede a Deus que Ele se revele, talvez, num sonho, e Deus não aparece. A gente vem ao culto e a gente fica, Deus, que aquela palavra fala o meu coração, e a palavra não vem. Davi está vivendo esse momento, esse exato momento, onde parece que ele ora, mas a resposta que ele quer não vem. E você já parou para se perguntar por que muitas vezes a gente pensa em retroceder, a gente pensa em desistir? Ou talvez você lembre de alguém que está passando por algo e que nesse exato momento já tenha desistido da caminhada? E ela diz para você, eu já orei, eu já clamei, eu fiz campanha, eu pedi que os irmãos jejuassem, eu jejuei, mas Deus não me responde. Você já viveu algo parecido com isso? Talvez a pergunta que a gente precise fazer, irmãos, é por que em determinados momentos da nossa vida Deus se cala? Porque isso acontece. Porque em determinados momentos da vida, na nossa leitura e na nossa maneira de querer que as coisas se resolvam de uma forma rápida, Deus se cala. Tanto se cala que Abacuque é testemunha disso, porque ele diz no seu livro, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, eu, porém, continuarei a exaltar o nome do Senhor. Mas que lugar que Abacuque chegou, que talvez eu e você ainda não tenhamos chegado? Que lugar é esse que esses homens e mulheres, servos de Deus, que lugar que eles conseguiram alcançar que eu e você ainda não chegamos? Mas esse salmo tem as respostas. Davi encontrou esse lugar. E é isso que eu queria dividir com você nessa noite. Irmãos, Davi, nesse salmo, ele começa diferente. Você lembra, puxando na sua memória, como começa, por exemplo, o Salmo 121? Que a gente costuma recitar em momentos de angústia. O Salmo começa assim, eleva os meus olhos para os montes, e aí vem uma pergunta, de onde me virá o socorro? Aí o salmista responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas muitas vezes a nossa oração termina na pergunta, diz, eu olho para os montes e fico me perguntando, de onde vai me vir o socorro? E nós não respondemos. Esse Salmo 27, ele começa com uma afirmação. Olha que ensino precioso que nós estamos recebendo a partir do Salmo 27. Existem todo um contexto de guerra, de perseguição, de morte, de conspiração contra Davi, mas ele começa dizendo o seguinte, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele faz uma afirmação. Davi aqui em nenhum momento põe em dúvida quem é Deus. Davi, pelo contrário, ele diz, eu sei quem ele é. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem eu sigo. Eu sei quem eu clamo. Eu sei quem eu adoro. Eu sei com quem eu falo todos os dias. Eu não estou falando aos ventos. Eu não estou falando contra paredes. Lembra? Tem horas que você ora, que você clama,
e você fica com a sensação de que ninguém está ouvindo. Você diz: Deus, você está me ouvindo? Porque parece que você não está me ouvindo. Porque eu falo e as coisas não mudam. Senhor, eu falo, eu peço, eu clamo, mas a situação da minha vida, as coisas que eu tenho clamado, não têm mudado. Eu tenho orado para que meus filhos se convertam, para que meus pais se convertam. Mas parece que cada dia mais as coisas ficam mais difíceis na minha casa. Eu tenho orado por situações que eu não tenho visto saída. Davi está nesse momento, porque ele está cercado, ele não está em paz, Davi não está feliz, ele está vivendo um momento de angústia porque ele está sendo perseguido, Saul quer matá-lo, mas ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Como que você começa as suas orações? Isso vai dizer muito sobre você. Isso diz muito sobre nós. Como que a gente começa o nosso relacionamento com Deus? Como que a gente se dirige para Ele? Porque antes de colocar qualquer questão diante de Deus, Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E Ele continua: a quem temerei? Quem pode ser suficiente, temível como o meu Deus? É o que Davi está dizendo. Se eu estou nas mãos dele, se ele é a minha luz, ou seja, é aquele que ilumina meus caminhos, é aquele que não me deixa na escuridão, é aquele que guia meus passos, é aquele que me salva, é aquele que me guarda, a quem que eu vou temer? Por que eu vou temer? Davi, ele não só diz isso para o Senhor, mas ele também diz isso para a sua alma. Ele diz: Davi, Deus é a sua luz. Não importa se exércitos te cercam, se a morte se aproxima, Davi, não importa. Deus, Yahvé, é a luz, é a sua luz e a sua salvação. Por que você vai temer, Davi? E muitas vezes, irmãos, a gente precisa dizer isso para o nosso coração. Fazer uma afirmação: ei, alma, por que você está inquieta? Por que você está agitada? Por que você está preocupada? Porque, irmãos, nós somos humanos, nós temos os nossos dilemas, as nossas limitações, os nossos desafios. Nós estamos cercados de uma infinidade de coisas que nos amedrontam, que querem nos calar, que querem nos silenciar, que querem nos amedrontar para que a gente não caminhe mais, para que a gente não fale mais, para que a gente não testemunhe mais. Nós estamos cercados. Os nossos exércitos talvez não sejam iguais aos que cercavam Davi, mas a angústia é a mesma. A angústia de que a vida está por um fio é a mesma. A angústia de saber que não é você o seu guardador, que não são as coisas, os aparatos externos que garantem a sua segurança. Porque o próprio salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, não são as coisas que transmitem, que podem te garantir segurança. Davi está dizendo: é o Senhor, porque Ele é a minha luz, é a minha salvação. Eu coloquei um tema nessa nossa reflexão, que é uma palavra para aqueles que esperam em silêncio.
Porque a tendência, irmãos, do nosso coração é querer, na agitação do dia, falar. Às vezes querer barganhar com Deus. Às vezes querer fazer trocas com Deus. Às vezes fingir uma religiosidade para que Deus nos veja e nos abençoe. E o convite aqui do Salmo é uma introspecção. É um voltar para dentro. É um olhar para dentro e encontrar a mão poderosa do Senhor quando as coisas não acontecem. Por que, irmãos, que nós somos suscetíveis a duvidar do caráter de Deus quando as coisas não acontecem do nosso jeito? Como se a gente dissesse para Deus: Deus, se não acontecer do jeito que eu espero, eu vou duvidar de você. Porque é muito fácil, quando as coisas estão indo bem na nossa vida, a gente louvar. É fácil. Está tudo dando certo. A gente está com um bom emprego. A gente está com saúde. A gente tem os nossos familiares em volta. Está tudo aparentemente seguro, então é bom reconhecer a mão poderosa de Deus quando as coisas estão indo bem. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente começa a duvidar do caráter de Deus e achar que Deus está atrasado naquilo que Ele precisa fazer. Quantas vezes você orou e disse: Senhor, eu já te pedi tantas vezes uma coisa, mas o Senhor não me responde. É como se a gente estivesse dizendo para Deus: Deus, eu sei mais do que fazer do que você. Se eu fosse você, no seu lugar eu teria feito tal coisa. E a gente começa a colocar Deus num lugar de como se Ele fosse impotente. Como se Ele fosse incapaz. E pior, como se Ele tivesse nos abandonado. Davi não tinha esse dilema no coração. Davi sentia medo, pavor, angústia. Os salmos estão aí para provar o coração de Davi. Davi temia, mas uma coisa é certa, irmãos, ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. E o convite desse salmo é isso. É a gente ter essa mesma certeza de que quando as coisas fizerem silêncio absoluto e a gente achar que a nossa oração não passa do teto, Deus está nos convidando para um tipo de relacionamento que talvez a gente nunca tenha experimentado. Que é confiar quando as coisas não acontecem. Porque nós somos cercados de palavras, às vezes, que nos enganam, de promessas que mentem. É como se a gente não quisesse magoar as pessoas, a gente começasse a simular coisas que não são verdadeiras. Porque a gente não quer que as pessoas que a gente ama sofram. Então a gente diz para ela palavras que vão consolá-las por um determinado tempo, mas elas vão cair num lugar que elas não vão mais se sustentar. Davi sabia que essa coisa do tá tudo bem, Davi, uma hora melhora. Não, Davi não caía mais nesse tipo de conversa, porque ele sabia que mesmo no silêncio Deus estava. Você consegue olhar para a sua vida, pegar partes dela onde você se percebeu sozinho, sozinha? E fala assim: onde estava Deus? E Ele sempre esteve lá, porque com o passar do tempo, coisas foram acontecendo na sua vida, que você começou a entender tempos que você viveu que naquela hora você não conseguia compreender, mas Deus pacientemente foi te conduzindo para um lugar de exercício da sua fé. Nós somos pessoas, irmãos, visuais. A gente quer tocar, a gente quer sentir, a gente quer ver. E nós estamos vivendo numa geração que tem apelado para as nossas emoções.
Então, se você for num determinado culto e não sentir, Deus não estava. Você tem que sentir. São sensações, são emoções. Então quer dizer que se você for num culto e onde não tiver um instrumento, não tiver um ministério de louvor que tenham belas vozes, tiver só um simples pregador, uma Bíblia aberta, Deus não está. A gente mede pelas coisas que a gente vê. A gente vai medindo pelas coisas que a gente é capaz de tocar. A gente olha e diz, nossa, Deus não vai estar num lugar desse. E a gente passou a dizer onde Deus está, onde Deus não está. Nós agora somos os detentores da verdade e dizemos, não vá lá, Deus não está lá, porque lá é um ministério tão simples. A pessoa que prega lá, ela inclusive fala muito errado. Ela não é formada, ela não é doutora em teologia, ela não tem palavras bonitas. E aí a gente vai se alimentando de palha, porque a gente passou a medir pelas coisas que a gente vê. E a gente não consegue mais enxergar Deus na simplicidade, nas coisas comuns. Deus se manifesta de tantas formas, mas a gente quer sempre a coisa extraordinária, espetacular. A gente, se o anjo não descer e não falar, Deus não está, Deus não fez, Deus não faz. Davi não estava mais nesse lugar. Davi não estava mais preocupado se Deus se manifestaria de forma extraordinária numa luz que vinha do céu ou num anjo que descesse de repente. Não, a maturidade do coração de Davi cria plenamente que Deus estava até mesmo no silêncio, que Deus estava no momento de mais profunda tristeza e crise e dificuldade. Porque um homem que está cercado por um exército, com uma espada no peito, em que ele crê? No que ele crê? Onde está a sua convicção? Qual Deus que nós cremos? É o Deus que faz as coisas extraordinárias, tão somente? Ou o Deus que sussurra uma palavra através de alguém? Quando a gente está com os nossos corações ligados no Pai, em oração constante, como diz o apóstolo Paulo, que nós devemos orar sem cessar. Nós estamos aqui naquele espírito de oração o dia inteiro, pedindo a presença do Senhor, o discernimento do Senhor, e de repente o Espírito Santo, pum, no nosso coração, coloca uma palavra que abre portas, que faz a gente discernir situações espirituais que a gente não estava conseguindo enxergar. E não teve anjo, não teve sarça pegando fogo, não teve fogo do céu, não teve monte fumegando, não teve nada disso. E Jesus, nosso exemplo maior, fez tanto isso. As pessoas ficavam admiradas quando Jesus fazia milagres e multidões ficavam correndo atrás dele por causa dos milagres, quando as coisas mais poderosas e preciosas Jesus apenas falou uma palavra. Porque no poço com a mulher samaritana não teve sinais para ele dizer, olha, eu sou o Messias. Não, ele não fez sinais. Ele não fez milagre. Jesus só fez perguntas que inquietaram a alma daquela mulher, dizendo, essa água aí, quem bebe vai ter sede. Mas eu tenho uma água que, se a pessoa beber, nunca mais ela terá sede. Aquilo dinamitou o coração daquela mulher. Explodiu o coração daquela mulher. Eu quero essa água. Quem tem essa água? Ele diz, eu sou essa água.
Porque se eu fizer morada no coração dessa pessoa, o coração dela serão rios que jorram água para a vida eterna. As palavras mais poderosas de Jesus foram ditas para pessoas simples. Como um encontro na noite com Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não teve milagre, não teve anjo, não teve sinal. Como pode, Senhor, um homem já velho como eu voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Ah, Nicodemos, você não entende. Você que é mestre em Israel, você não entende das coisas espirituais tão elementares. Você não entende, Nicodemos, que o Espírito sopra onde quer. Ouve-se sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Você ainda não experimentou, Nicodemos, da verdade que transforma o coração do homem. Você está preso nas letras, tão somente em coisas que você lê, mas você mesmo não crê. Será que nós às vezes somos essas pessoas? Pessoas que olham, mas não veem. E para Nicodemos, Jesus profere uma palavra que nós repetimos e dizemos que é a mini Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus fala para Nicodemos. Irmãos, Davi tinha encontrado algo muito precioso, poderoso. A certeza de quem Deus era. A fé que sobrevive ao silêncio é a única fé que pode carregar a presença. Uma fé que está acostumada a ver não é fé. Uma fé que está acostumada com as coisas naturais não é fé. A fé verdadeira é aquela que sobrevive às lacunas, aos intervalos, aos espaços onde a voz de Deus não é mais audível, mas você não desconfia do caráter dele, que você sabe que ele está lá. Você já teve aquela sensação, de repente, quando criança, de chegar em casa, a sua mãe não está, mas você vê as coisas perfeitamente nos seus lugares, a sua roupa no lugar, a sua comida preparada, a casa arrumada. Você não está vendo a sua mãe, mas você tem a certeza que ela foi quem fez tudo aquilo. Você não desconfia. Mas por que com Deus nós desconfiamos? De que Ele está quando nós não vemos. Que Ele governa quando nós não temos a condição de medir, de apalpar. Por que nós só cremos em Deus quando Ele cura? Mas nós duvidamos quando Ele não cura? Nós pomos o caráter dele em xeque? Porque nós podemos testemunhar de Deus dizendo: pastor, Deus fez algo tremendo na minha vida, porque a minha mãe estava vivendo uma doença incurável e Deus, com as suas mãos poderosas, colocou a mão sobre ela e ela foi curada. E nós dizemos: glória a Deus. Mas por que nós não dizemos quando a cura não chega? Quando a resposta não vem? A gente diz: eu acho que Deus se esqueceu de mim. Deus não fez por mim aquilo que Ele fez talvez por uma pessoa que está do meu lado. E a gente fica se perguntando: Senhor, por que você não fez? Por que o Senhor não quis? Por que foi
do teu agrado que ela padecesse, que ela perecesse, que ele se fosse? São perguntas que às vezes a gente faz e ficam assim, ecoando. E a nossa caminhada de fé começam a aparecer umas certas fissuras que sempre no nosso coração surgirão dúvidas sobre quem Deus é de fato. Davi não tinha esse problema porque ele diz, não importa, tem exército na porta, tem espada no peito, tem lança cravada na parede que vinha para o meu coração. Deus é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? E ali, irmãos, não é um jogo de cena, porque mesmo que aquela lança do rei Saul cravasse o coração de Davi, ele continuaria crendo. Que lugar, irmãos, que Davi chegou que nós ainda não chegamos? Que lugar que Abacuque chegou que nós não chegamos? Que lugar que o apóstolo Pedro, quando vai ser martirizado, diz, segundo os historiadores, digno de morrer como meu mestre não sou. Me crucifica de cabeça para baixo. Eu não sou digno. Que lugar que esses homens chegaram? Que nós estamos caminhando para lá. Porque esse é meu desejo, essa é a minha oração, que a gente continue e consiga caminhar para esse lugar. A fé que sobrevive ao silêncio é a única que pode carregar a presença. Porque é isso que vemos em Davi. Ao declarar Deus como luz, força e salvação, Davi não está descrevendo o que ele sente. Davi está descrevendo o que ele crê. A nossa vida não pode ser medida pelas coisas que a gente sente. Ah, pastor, o culto foi maravilhoso, eu senti a presença de Deus. Então, o culto na próxima semana, se você não sentir nada, Deus não se fez presente. Se a palavra não foi encontro àquilo que você esperava, Deus não está. Se o instrumento desafinou, se a irmã não cantou do jeito que você esperava, Deus não está. Porque quando a gente toma uma decisão na nossa vida de crer, a gente está dizendo, não importa as coisas que vão acontecer em volta, eu continuarei crendo. É uma decisão, eu quero crer, eu decido crer. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E se estourasse contra mim uma guerra, assim mesmo eu confiaria. Eu sei, irmãos, que às vezes não é fácil esperar. A gente não quer esperar, porque a nossa alma quer explicações. O nosso coração quer resposta. A nossa carne fica ansiando por alívio. Eu gosto tanto da experiência de Jó, não porque eu inveje querer viver as mesmas coisas que ele, porque foram tenebrosas, terríveis. Mas tem uma parte do livro de Jó, no começo, que Jó raspava as chagas do seu corpo com cacos de telha. E naquela parte, irmãos, eu tenho uma compreensão no meu coração que Jó está dizendo para Deus, a única coisa que eu tenho para te oferecer são as minhas chagas. Não tenho nada para te oferecer mais. Tudo o que eu tinha se foi. Bens, família, riquezas, dignidade. A única coisa que eu tenho para oferecer é aquilo que eu não tenho, que é a minha dor. Eu ofereço no teu altar as minhas chagas. Quantos de nós é capaz de chegar diante do altar de Deus e oferecer o não culto, a não oferta? Que é aquilo que para nós é desprezível, que é a nossa dor, que é a nossa enfermidade, que são as nossas feridas, que são as nossas mazelas.
Davi está dizendo para Deus: olha, eu sei que tem um exército aí fora, eu sei que tem pessoas conspirando contra mim, querem me matar, mas ainda que um exército me cercasse, o meu coração está escondido num lugar que é impossível que o inimigo acesse. É por isso que ele vai dizer mais à frente, porque no verso 5, porque no tempo da dificuldade ele me esconderá no seu pavilhão, e no segredo do seu tabernáculo ele me esconderá. Irmãos, tem lugar que, escondidos em Deus, esse lugar é inacessível pelo inimigo. É isso que Davi está dizendo. Ele não está dizendo não tem exército, não tem guerra, não tem angústia de morte. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, nesse momento, quando a guerra chegar, quando o exército cercar, quando a espada vier ao meu peito, ele me esconderá no seu pavilhão. Ele vai me esconder nele mesmo. Deus vai me esconder num lugar que o inimigo não acessa, que o ladrão não rouba, que eu estou guardado. Irmãos, o diabo não consegue tocar no lugar onde Deus nos esconde, porque a gente já entendeu quem é Deus, a gente conhece o caráter dele. Paulo expressou isso de uma forma tão profunda, ele diz, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo para os seus inimigos, visíveis e invisíveis, se você deixar que eu viva, eu vou pregar. E se você me matar, eu vou estar junto de Cristo também, não importa. O viver é Cristo, eu vou continuar proclamando essa palavra, e o viver é lucro, porque eu vou encontrar a minha verdadeira vida. Anteontem morreu o pastor John MacArthur, um dos grandes homens de Deus do século 20 e 21, morreu anteontem. E ele tinha uma frase que dizia assim, a única coisa que a morte pode fazer é entregar o crente a Jesus. Paulo falou isso com outras palavras. O viver é Cristo. E o morrer é lucro. Mas isso a gente só consegue, irmãos, quando nesse momento do silêncio, quando a voz parece não ser ouvida, Deus está nos colocando num lugar de amadurecimento, de maturidade, para confiar no caráter dele. O silêncio, dizia Charles Spurgeon, é o túmulo da ansiedade. Você sepulta a ansiedade no silêncio. Porque em vez de você querer agir com as suas próprias mãos e ficar inquieto com as coisas que você não consegue controlar, você silencia a sua alma muito mais do que seus lábios e diz, Senhor, eu estou escondido no seu pavilhão. Eu estou escondido em ti. Porque todas as coisas, diz a tua palavra, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Davi aprendeu isso, irmãos. Ele descobriu que não é a ausência de guerra que produz paz, mas é a presença de Deus no meio do caos, no meio da guerra. Às vezes a gente quer paz no sentido de, Deus, silencie todas as batalhas que estão ao meu redor. Deus, não, eu não vou silenciar. Eu não vou calar as guerras. Eu vou te dar paz no meio dela. Eu vou te trazer livramento no meio dela. Eu vou te guardar no meio dela. Eu vou fazer você testemunhar no meio dela. Uma fé que nasce no silêncio não precisa de sinais para seguir em frente. Porque ela não exige explicações, ela só precisa estar firmada no propósito. Mas eu queria te dar uma pérola tão
tanto quanto mais preciosa presente nesse salmo, que é a maior recompensa do crente. Que é o verso 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para aprender no seu templo. Davi diz: se tem uma coisa que eu vou pedir a Deus, mas eu vou buscar também. Eu vou pedir que Deus me conceda, mas enquanto Deus me concede, eu vou buscar também. Porque ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, mas eu vou buscar também, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Irmãos, aqui Davi está falando de presença, da presença de Deus. Davi não está falando da estrutura, Davi não está falando da liturgia. Ele está dizendo: eu quero a tua presença, mais que livramento da guerra, mais que livramento da espada, mais que qualquer coisa, eu quero é a tua presença. Porque eu posso ter todas as coisas do mundo, mas se eu não tiver a tua presença, eu estou perdido, eu não tenho nada. Moisés expressou isso para Deus. Êxodo capítulo 30, o povo, inquieto com a ausência de Moisés, constrói um bezerro e vai adorar outro Deus. Moisés desce furioso e diz para Deus: eu não suporto mais. E Deus diz: eu vou destruir esse povo, Moisés. Esse povo é obstinado. Eu não suporto mais a rebeldia desse povo. Moisés clama pelo povo. Deus, com uma licença poética, desiste da sua ideia de destruir o povo. Diz: está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Está tudo bem, Moisés, eu não vou destruir o povo. Mas vou fazer uma coisa, vou dar um anjo, vou deixar eles caminharem, chegarem na terra prometida, eu vou prover, vou suprir, vou proteger, mas eu não vou mais. Moisés responde: se tu não fores, não nos faça sair daqui. Não quero terra prometida, não quero provisão, eu não quero proteção se eu não tiver o Senhor comigo, porque nada disso importa. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo: eu quero é a tua presença, eu quero é estar contigo todo dia. Mas eu não só quero, não, eu quero que o Senhor me proporcione isso, que o Senhor permita, que o Senhor deixe, que o Senhor promova o encontro. Eu quero te encontrar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu tempo. Eu quero a tua palavra. Eu quero um lugar onde eu sou ensinado, eu sou exortado, eu sou corrigido, eu sou encorajado. Eu quero esse lugar. Eu quero a tua voz, eu quero a tua direção. Eu quero que o Senhor diga quando o meu caminho não é reto. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, disse Davi. É isso que eu quero de ti. Eu quero tua presença, porque essa é a maior recompensa do crente, porque a oração de Davi não gira em torno da guerra. A oração de Davi não pede que Deus leve Saul. Pelo contrário, quando Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul por 2 vezes, ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor, foi Deus que ungiu você. Se alguém tem que tirar a sua vida, é o próprio Deus, eu não vou fazer isso. O coração de Davi não estava naquilo que ele queria, mas o seu desejo era a presença, tão somente a presença marcante, poderosa, sensível,
do Senhor. Quantos de nós deseja isso? Todas as manhãs, todos os dias, quando a gente acorda, e a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso celular para ver as redes sociais. Ver se alguém mandou uma mensagem, quando na verdade a nossa primeira hora do dia, nosso primeiro momento do dia é abrir os nossos olhos, o nosso coração e dizer: Senhor, louvado seja o teu bendito nome, porque eu estou de pé mais uma vez para a glória do teu nome. O que o Senhor quer de mim hoje? Quem que o Senhor colocou no meu caminho hoje? Quem são as pessoas que vão atravessar o meu caminho hoje, que o Senhor quer que através de mim o Senhor seja visto? É quem, Senhor? Como diz o próprio salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Elas precisam ver a tua face, não a minha. A fé do salmista não se baseia no que pode acontecer. Ela se fundamenta em quem Deus é e no desejo de estar com Ele. Irmãos, a maior recompensa do crente não é a vitória sobre os inimigos, é a permanência na presença. A maior vitória do crente é a presença de Deus na sua vida. Não é aquilo que você conquistou, não é aquilo que você tem, não é você, seus méritos. O maior mérito do crente, a maior recompensa do crente não é aquilo que ele ganha, mas quem ele tem do seu lado, que é a presença do Espírito Santo. E é no silêncio que a presença deixa de ser teoria e se torna abrigo. Davi encontrou esse lugar de descanso, como a gente canta. É esse lugar que eu encontro em ti, é nesse lugar. A gente canta aquela canção, há um lugar de descanso em ti. Há um lugar. Não é um lugar físico, não é no templo, como Jesus disse para aquela mulher, não é no Monte Gerizim, não é Jerusalém, não é na casa, não é na rua. Jesus diz, é porque Deus é Espírito, e o que importa é que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Não tem mais lugar, é 100%, 24 horas, é de segunda a segunda, é culto que não termina, para que a gente deixe a nossa mente, que se limitou a achar que culto é quando a gente entra no templo. Fui ao culto, foi uma bênção. Aí você sai do portão, no trânsito, você xinga a pessoa que te deu uma fechada, acabou o culto. Aí você chega em casa aborrecido, porque talvez a sua rua esteja sem luz, e você vai dormir no calor, ou se estiver frio, você vai ter que tomar banho frio. Acabou o culto. Quando a gente encontra o lugar em Deus, as circunstâncias são só circunstâncias. Elas não alteram o nosso caráter, muito menos o caráter de Deus. Essa é a fé que nós devemos procurar. Uma fé que move céus, uma fé que transforma cova de leões em altares, uma fé que transforma fornalhas em altares, uma fé que transforma desertos em salas de adoração. Que a gente encontrou esse lugar. É um lugar que transforma espera em eternidade. Davi, se tem uma coisa aqui nesse lugar, é que ele não está pedindo pressa. Davi quer profundidade. Ele quer morar, ele quer contemplar, porque ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos
todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Davi quer olhar para Deus e admirar a beleza do Senhor. Davi quer se desesperar na frente do Senhor, tal qual fez Isaías. Ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quantas vezes você já conseguiu chegar num lugar de desespero diante de Deus e dizer: eu vou ser consumido pela sua glória. Eu sou tão pequeno, Senhor, que o Senhor vai me destruir, vai me consumir. E Deus diz: não, o que eu quero mesmo é tocar nos seus lábios com fogo. Eu quero tocar na sua vida com fogo, eu quero te purificar. Eu quero te transformar. Eu não quero te destruir. Eu quero mudar a sua mente, seu coração, a sua forma de ver, a sua forma de enxergar. Eu quero transformar a sua vida, eu não quero te destruir. Embora Deus pudesse nos destruir com um sopro. Mas o desespero da alma do salmista é: eu queria contemplar a beleza do Senhor. Eu quero olhar para o Senhor e fazer como os anjos falam e cantam: santo, 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 santo é o Senhor, santo. E de eternidade em eternidade eles vão clamando: santo, santo, santo. Esse é o lugar que nós precisamos buscar. O lugar onde o silêncio reina e a gente encontra o Senhor. Irmãos, essa palavra é demasiadamente profunda. Eu não vou conseguir ir até o final, tem tanta coisa. Tem tantos ensinamentos esse salmo, tem tantas palavras poderosas. Mas eu creio pelo Espírito Santo que essa palavra encontrou lugar no seu coração. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e poder. Eu posso voltar aqui daqui uma semana e continuar falando e falando e falando, e nada será capaz de esgotar a riqueza e o poder dessa palavra. Porque eu creio que o que o Espírito Santo gostaria de ministrar nessa noite foi ministrado. Que é uma caminhada de conhecimento no Senhor. É encontrar o Senhor quando Ele aparentemente não está. É sentir o afago do Espírito Santo quando Ele não fala. É sentir uma confiança poderosa no coração quando as coisas não mudam. Mas tão somente Deus está nos capacitando e transformando a nossa fé em fé inabalável. Deus quer nos levar a um lugar de conhecimento do seu caráter. Como diz o profeta Oséias, é conhecer e prosseguir em te conhecer. E todos os dias, e todas as manhãs, e em todo o tempo. E sentir sede, como diz o salmista: a minha alma tem sede de ti. Assim como a corça anseia por águas, assim é a minha vida. Eu tenho sede de ti, eu dependo de ti. Tem sede de Deus? Porque, irmãos, todo mundo tem sede de Deus, mas as pessoas preferem matar as suas sedes com coisas que vão fazer ela ter sede de novo. Todo coração anseia por água que mata a sede. Todo coração. Não existe uma pessoa nesse mundo que não tenha sede de Deus. Sede da água que mata a sede. Fome do pão que sacia. O pão que caiu do céu.
Davi encontrou esse lugar, encontrou essa água, encontrou esse pão, porque as coisas que vinham de forma secundária não abalavam mais o coração do rei, porque ele disse: eu conheço o Senhor, porque Ele é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Ele desafia o reino espiritual, ao mesmo que faz uma confissão poderosa: o Senhor Todo-Poderoso é a minha luz e a minha salvação. Você pode orar dessa forma, você pode fazer essa confissão. É esse lugar, irmãos. É esse lugar que eu quero. É esse pavilhão secreto, que não é o lugar onde estão os mais fortes, mas é o lugar onde estão os mais rendidos. O lugar das pessoas mais rendidas é o pavilhão secreto do Senhor. Jesus disse: aquele que quiser ser maior será o menor. Se você se fizer menor, porque o menor é aquele que serve. E eu queria fechar com o verso 8, onde Davi diz assim: quando tu disseste, buscai a minha face, meu coração disse a ti, tua face, Senhor, eu buscarei. Essa é uma das passagens mais simples e densas das Escrituras Sagradas. Davi não precisou de nenhuma coisa externa, nenhum milagre, nenhum sinal, mas apenas uma palavra no coração, despertando nele um desejo de buscar ao Senhor. Davi diz: a tua face eu buscarei, porque o meu coração pede. Busque ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, chame Ele para um relacionamento, chame Ele para uma conversa. Porque quando tu me disseste, busque a minha presença, o meu coração diz: a tua presença eu buscarei. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração, te fazendo convites: busque a minha presença, me busque nas manhãs, me busque nas madrugadas, me busque no meio do dia, me busque quando as coisas forem bem, me busque quando as coisas forem mal, me busque quando você ganhar, me busque quando você perder, me busque quando você sorrir, me busque quando você chorar, apenas me busque todos os dias. E a resposta que o Espírito Santo quer de nós é: a tua face eu buscarei, a tua presença eu buscarei, a tua palavra eu buscarei. Eu quero te encontrar todos os dias. Eu quero tua presença. Eu quero teus propósitos. Revela teus planos para mim. Assim como um amigo diz a outro amigo seus planos. Assim como Jesus disse: não vos chamo mais servos, mas amigos, porque os amigos sabem tudo aquilo que estava oculto. E Deus quer revelar seus planos, seus propósitos para nós, porque nós temos o buscado como amigos, porque a Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus. Ai, irmãos, eu quero ser amigo de Deus, eu quero conhecer o coração de Deus, eu quero chorar pelas coisas que Deus chora, eu quero me importar com as coisas que Deus se importa, eu quero ficar zangado com as coisas que irritam Deus, eu quero me alegrar com as coisas que alegram o coração de Deus. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração. Revela teu coração para mim, Senhor. Abre seu coração para mim. Descortina a tua vontade expressa na tua palavra. Não faz só meus olhos carnais enxergarem. Eu quero que meus olhos espirituais vejam. Abre meus olhos, Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor.
Louvado, glorificado seja o teu nome. Ó Jesus, tu que sondas os corações, tu que conheces os mais profundos lugares escuros da nossa alma, tu que penetra nas profundezas do nosso ser e conhece cada canto, cada cômodo, tu que conheces a nossa palavra, a nossa boca, nossas palavras antes que elas venham à boca, nos ajuda a cumprir o teu propósito. Pai, que alegria, que paz que há no coração do homem que encontrou o Senhor. Porque quando ele encontra o Senhor, ele encontra o propósito da sua existência. Ele encontra a razão da sua vida. Ele não vive mais procurando sensações, prazeres, pessoas, para dar sentido à sua vida. Ele não precisa mais. Quando encontramos o Senhor, ou quando fomos encontrados pela sua graça, a nossa vida tem sentido, a nossa vida tem direção. Mas a gente quer mais do Senhor. A gente quer fazer aquilo para o qual nós nascemos. Nós queremos que a nossa vida seja uma perfeita cópia do teu Filho. Nós queremos o caráter dele impresso em nós. Que ele cresça. Que ele cresça. Mas que eu diminua. Que eu desapareça, Senhor. Que o teu Filho cresça. Que o teu rosto seja resplandecido. Que as pessoas desejem encontrar o Senhor através de nós. Através da nossa vida, do nosso testemunho. Que elas anseiem por água viva, que é Jesus Cristo. Emmanuel, Deus conosco. Aquele que supre a nossa alma. Aquele que supre a nossa sede, que mata a nossa fome. Aquele que caminha conosco. Aquele que nos guarda. Aquele que nos livra. Aquele que nos abençoa, aquele que coloca pão na nossa mesa, que cuida da nossa casa, que guarda a nossa família, que faz crescer a tua igreja. Pai, enche de poder essas pessoas que estão aqui nesse lugar. Capacita-as com mais dons, segundo a tua boa vontade e o teu propósito. Enche a Igreja Batista do Planalto de poder, Senhor, de visão, de amor. Abre o coração, quebra as coisas que ainda aprisionam, Senhor, que intimidam, que nos faz covardes, que faz que a gente não dê passos de fé. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és a resplandecente estrela da manhã. Tu és santo, poderoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, filho de Davi. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Redentor. O Senhor é aquele que com mão poderosa nos tirou do pecado. O Senhor é aquele que com mão poderosa nos tirou da lama. O Senhor é aquele com as mãos poderosas, Deus de Israel, Santo de Israel, que nos colocou os nossos pés sobre a rocha e colocou nos nossos lábios uma nova canção. Nós somos teus filhos, nós somos teus servos, e nós queremos dedicar, gastar a nossa vida, toda a nossa vida, por amor a Ti. Ó Jesus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso cântico, recebe o nosso interior, a nossa alma, as nossas intenções, para o louvor da Tua glória.
no nome de Jesus. O nome poderoso de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amém, irmãos. Deus poderosamente os abençoe. Os encham de poder, de autoridade. Que essa palavra encontre lugar no seu coração. Que ela tenha um espaço reservado para meditação e crescimento. Para que a gente todos os dias confie mais no Senhor e conheça mais o caráter do Senhor. Deus a todos abençoe, os leve em paz, e os guarde e dê o restante de semana abençoado. Amém?